Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve pra gente bater a meta aí de 85 mil inscritos. Último dia do mês de fevereiro, tá? Pra finalizar aí o segundo mês do ano. Conto com a colaboração de todos. Me sigam nas redes sociais, tá? Tem o Instagram do John lá também, @John do Timão, tá? Sempre com bastante novidades pra vocês. Vamos pra cima, deixe o seu like, ativem o sininho de notificações e, editor, já sabe, né? Pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, ontem tivemos uma grande palhaçada da Federação Paulista de Futebol. O Corinthians divulgou que iniciaria a venda dos ingressos para o jogo contra o Santo André ontem. Postei, eu acho que na sexta-feira para vocês. Ontem o Corinthians começou a vender, beleza. No meio da tarde a Federação Paulista falou, o jogo do Corinthians que ia ser no domingo, 4 horas da tarde, agora vai ser no sábado, 6h30. Pô, Federação, mas por qual motivo? Por que estão mudando? Não, é um ajuste de tabela. Então, quem se programou para ir no jogo domingo, estão nem aí. Esse sistema de vendas do Corinthians agora vai ser uma dor de cabeça para quem tinha comprado para domingo. Agora não pode mais, tem o reembolso. Quem tinha reservado ingresso, agora... E o pessoal que vem de caravana do interior? Que vem de outros estados? Se programou para assistir o jogo no domingo. E aí? Para a federação, não, vamos fazer um ajuste de tabela. Eu não sei o que é pior, a federação propor essa mudança ou o Corinthians aceitar. Aí vem o nosso presidente. Tem que mudar domingo para o sábado? Não, obrigado. Não, a gente muda. Vai atrapalhar tudo aqui, mas a gente muda, não tem problema não. E o pior? Os nossos adversários jogam no domingo. Ou seja, o São Paulo vai entrar em campo já sabendo se precisa vencer ou não. Para saber se fica na terceira colocação ou não. Na situação que a gente falou, daquela briga ali na classificação geral, para definir a semifinal em casa. E o Corinthians joga antes. Pô, é brincadeira, né, rapaziada? Quero saber a opinião de vocês. A federação, pra mim, tá errada. Mas pior ainda é o nosso presidente. O cara olhar e falar, não, beleza, sem problemas. Não, vamos mudar. Vamos colocar no sábado mesmo. E é isso. Só o nosso time vai jogar antes. Comentem aí, rapaziada, a opinião de vocês. Bom, e temos a situação aí, né, da última rodada do Paulistão, Corinthians e Santo André. Agora, no sábado, 6h30 da tarde. E temos 3 jogadores pendurados nesse último jogo. Cássio, Rony e Adson. E aí, qual que é o debate? Existe a possibilidade do Corinthians poupar esses 3 jogadores, que aí entra no mata-mata, a federação zera todos os cartões, e aí eles não pegam suspensão, certo? Não corre o risco do Cássio, por exemplo, tomar um amarelo no sábado contra o Santo André, ficar fora do mata-mata. Do Rony ou do Adson, a mesma situação. Ainda mais que é um jogo contra o Santo André, é um jogo em casa, e que se a gente for pensar, o Cássio a gente vai poupar, vamos colocar o Carlos Miguel. Bacana. A gente vai tirar o Rony, vai pôr o Fausto. É o debate que a gente vem tendo aqui. O problema é o lado direito. Ele vai tirar o Adson, e aí que a gente vai ver agora a personalidade do treinador do Corinthians. Quem que ele vai colocar? Ele vai ter coragem de colocar o Giovani como titular? Ou ele vai para... Ixi, coloquei o menino lá, errou um passe, e agora? Não, vou pôr o Romero. Volta o Romero. Volta aqui. Agora eu quero ver a personalidade do nosso treinador. Obviamente que ele tem outras opções. Ele pode abrir o Paulinho ali.
ele pode colocar um outro segundo volante, o Maicon ou o Paulinho, quem seja ali no meio, e colocar o Juliano pela direita. Ele tem algumas opções para fazer ali no meio campo do Corinthians, nessa posição do Adson, tá? Mas a substituição da lógica seria o Giovani ou o Romero. E o Romero, ele insistiu, não colocou. No último jogo, quem entrou já foi o Giovani, tá? Então a gente fica aí aguardando essa situação. O próprio Fernando Lázaro falou, ó, vamos definir como será. É algo que a gente considera, por isso também que temos confiança no nosso elenco. Vamos avaliar quais são as possibilidades contra o Santo André. Então, existe essa possibilidade e eu quero saber a opinião de vocês. Eu não vejo problemas, tá, em poupar o Cássio, o Rony e o Adson pra gente ter esses jogadores à disposição no mata-mata. Bom, ontem tivemos também a presença do Roger Guedes no Podpah, tá? O podcast aí do Igão, do Mítico, programa muito bacana, tá? Não assisti, mas vi muita repercussão, né? Muita repercussão, falaram sobre muitos assuntos polêmicos, muita resenha, tá? Coisa séria também, tá? Primeiramente aí o Roger Guedes cutucou o Vitor Pereira, a gente já sabia, né? Ele falou, ó, eles perguntaram sobre a decisão do Corinthians contratar o Fernando Lázaro, dele ser efetivado, né? Aí ele falou, ó, a gente ficou feliz de saber que era ele, mas a gente ficaria feliz só de saber que o outro já tinha saído também. Então, o foco deles era, o Vitor Pereira tem que sair. O Vitor Pereira saindo, a gente tá feliz com qualquer nome, certo? Roger Guedes comentou sobre a estreia dele o primeiro gol dele como profissional, que foi em cima do Corinthians dentro da arena, né? Um escanteio lá na época que ele jogava pelo Criciúma. Um escanteio, o Fábio Santos estava marcando o Roger, né? O Cássio sai caçando borboleta, não acha nada, o Roger Guedes faz o gol, tá? Comentou na época que ele foi pro Palmeiras, que ele recebeu uma sondagem do Corinthians, de outros clubes, e acabou indo pro Palmeiras. Comentou também bastante sobre o ano passado, tá? Essa relação que ele tinha aí com o Vitor Pereira, que pô, ele saía em muitos jogos e tudo mais, que ele ficava chateado. Falou sobre aquele trote que ele recebeu no Palmeiras, né? Que deu muita polêmica também. E por fim, na época em que ele fechou com o Corinthians, tá? Ainda na pandemia, né? Em 2021, ele falou que recebeu propostas do Flamengo, do Grêmio, o Atlético Mineiro fez propostas também. E aí ele teve uma conversa muito franca com o Fábio Santos. O Cássio ligou para ele. O Gil, que ele já tinha jogado com o Gil, ele jogou com o Fábio Santos no Galo e com o Gil lá na China. O Gil ligou para ele também. O Cássio, ele falou, pô, nunca tinha conversado com o Cássio. O Cássio me mandou uma mensagem, falou, vem para cá. Tá? E aí ele acabou fechando com a equipe do Corinthians. Para quem quiser ver, acompanhem lá a entrevista do Roger, tá? Ele falou sobre a porcentagem que o Corinthians tem também, tá? Ele falou, ó, em 2021 não queria voltar para a China. A gente teve que pagar $1,5 milhão para liberar. Era eu ou o Corinthians. Do meu passe eu tenho 60% e o Corinthians tem 40%. Foi o clube que assumiu esse valor que tinha que pagar e eu quero renovar. E aí, se eu sou o Corinthians para renovar esse contrato, eu já peço uma parcela maior ainda. Para o clube ficar com 60% e ele com 40%. Que a gente, logo mais, logo menos, vai receber uma proposta boa. Na hora que a gente olhar o valor, vai falar, pô, perdemos o nosso camisa 10 por um preço baixo. Por um preço baixo entrando no nosso caixa. Porque ele vai ficar com mais da metade, tá? E por fim, rapaziada, como eu falei que eu não tinha visto a entrevista, eu vi muita gente comentando, pô, e a polêmica do Roger, e a polêmica. Falei, será que é do Vitor Pereira? O que será que aconteceu? O Roger Guedes, tá, numa resenha com o Igão lá, o Igão falou, eles estavam, acho que no assunto sobre o Roger Guedes ser calvo e tudo mais, essa brincadeira e tal. O Roger Guedes foi e falou, pô, Igão, tem o meu cabelo aqui e tal, mas o seu cabelo é ruim. É melhor ter o cabelo assim, ó, lisinho, fino. O meu cabelo é fino. Obviamente, que isso não pegou legal. A gente sabe o cunho que tem esse termo utilizado pelo Roger, a conotação que tem
trazer isso aí. Esse cabelo é bom, esse cabelo é ruim. Qual que é o critério? O critério a gente sabe muito bem, tá? O critério a gente sabe muito bem. Então, assim, não vi ainda a repercussão do próprio Roger, tá? Se ele chegou a falar alguma coisa depois, o que que teve. Eu vi o vídeo, o corte é bem rapidinho, 15 segundos, né? Então é a fala do Roger, o Igão responde, ele já dá aquele sorriso amarelo, certo? Então, assim, vamos ver se vai sair alguma coisa de comunicação do Corinthians, do próprio Roger aí nos próximos dias, sobre essa situação que não pegou legal, tá? Não pegou legal. Eu tenho certeza absoluta, que na hora que esse vídeo meu for pro ar, na hora que o vídeo for publicado, já vai aparecer alguém aqui. Pô, mas pra mim foi apenas uma brincadeira. Sim, pra você, cara. Pra você. Mas a gente sabe o peso que tem, o que o Roger falou, a conotação que tem, tá? Então não é sobre você. Não é sobre você. É sobre a situação. Sobre a estrutura, sobre tudo, tá? Não é sobre você. Pense um pouquinho sobre isso. E vamos pra cima, rapaziada, para a próxima novidade aí. É o Ronaldo Giovanelli, tá? 601 jogos com a camisa do Corinthians. Ídolo, tá? Um dos caras aí que mais atuou com a camisa do Corinthians. Cássio recentemente aí ultrapassou a marca do Ronaldo. Ronaldo é conselheiro do Corinthians, tá? É conselheiro do Corinthians. E aí, pela informação do pessoal da Central do Timão, ele vai concorrer à presidência do nosso clube no final do ano, tá? Pela chapa 33, a chapa Corinthians com Respeito, tá? Então a gente já vai meio que mapeando aí as eleições do Corinthians para o fim do ano. O primeiro candidato, ao que tudo indica, é o André Negão. O segundo, Ronaldo Giovanelli. Temos o Augusto de Melo, tá? Que foi um nome forte na época que o Duílio foi eleito, tá? Foi um cara aí que veio com uma força boa também, que pode ser uma nova opção, tá? Mas a gente vai acompanhando. Eu particularmente, tá? Não sou fã do Ronaldo para esse tipo de coisa, mas caso ele realmente seja o candidato do Corinthians, vou, obviamente, gostar de ver as propostas dele, do André, do Augusto, tá? Se forem esses os três nomes, vou querer ver a proposta dos três. Obviamente, mais uma vez, particularmente, não me agrada, tá? Não me agrada. Mas ele tem total direito aí de sair como candidato pela chapa dele ou por onde for. E é isso, quero saber a opinião de vocês, família. E agora, rapidinho, antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem um like para fortalecer. Família, o Corinthians liberou o atacante Natan Palafoss, tá? Para um clube da Lituânia, o FK Riteriai, tá? Da Lituânia. O senhor Natan Palafoss já tem 23 anos, tá? Foi contratado aí pelo Corinthians em 2017. Então, temporada 17, 18, 19, 20, 21, 22 e agora a temporada 23. É simplesmente a 7ª temporada dele no Corinthians. E agora que ele foi liberado, já foi emprestado para um monte de time, um monte. Avaí, Nova Iguaçu, foi para o Racing de Ferrol na Espanha, jogou no Sub-20 do Corinthians, Sub-23. Nunca jogou na nossa equipe profissional. E aí estava emprestado para o Nova Iguaçu, chegou essa proposta aí do time da Lituânia, o Corinthians falou, ó, vamos encerrar aqui o empréstimo dele, vai ser negociado com o clube da Lituânia. Por qual valor, como que aconteceu, não informaram nada, tá? Não sabemos o modelo de negócio. A gente sabe que ele foi aí pro clube da Lituânia. O Corinthians, na época, comprou 50% dos direitos econômicos do atleta, tá? Por R$400 mil. Não sabemos se ele foi de graça, se o Corinthians tem uma porcentagem em uma futura venda, se a gente manter os 50%, se vendeu esses 50%, não sabemos. Mas, fato é, Natan Palafoss não faz mais parte da equipe do Corinthians. Quero saber a opinião de vocês. Pô, não vai deixar saudade alguma. É um cara que em 7 temporadas aí foi emprestado por um monte de time, não teve chance no profissional, jogou Sub-20, Sub-23.
23 anos já, né? Se não despontou até agora no Corinthians, acho que é muito difícil, né? Muito difícil, vai para um clube da Lituânia, situação complicada aí. Quero saber a opinião de vocês, família. Por hoje é isso, amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!